Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 20 de janeiro. Registro de imóveis vai ter sistema unificado. As informações de todos os municípios vão estar disponíveis em qualquer cartório do país a partir do mês que vem. Esse é um dos destaques de hoje e você vai ver também. Justiça do Trabalho em São Paulo decide que funcionários do Banco do Brasil, lotados em prédios administrativos ou departamentos sem atendimento ao público, sejam realocados em home office imediatamente. No Pará, Justiça determina que gestantes afastadas do trabalho pela pandemia da Covid-19 recebam salário maternidade. E na nona e última reportagem da série Eleições pelo Mundo, vamos conhecer a Estônia. O país é o único no mundo em que qualquer eleitor pode votar online. Os responsáveis por cartórios de todo o país têm até o dia 15 de fevereiro para fazer o cadastro no Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis. O prazo foi estabelecido pela Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ. A medida é para dar mais segurança e facilitar o acesso às informações. Os 3.500 cartórios de registros de imóveis do país precisam se integrar ao sistema específico S-REI até o dia 15 do próximo mês. A data foi anunciada no começo de dezembro. O sistema foi criado em 2019 para facilitar a troca de dados entre os ofícios de registros de imóveis, o Poder Judiciário, a administração pública e o público em geral. Além disso, traz a padronização do serviço e a possibilidade de levantar estatísticas sobre imóveis e bens no país. A mudança vai trazer impacto nas imobiliárias, por exemplo. Os profissionais não vão precisar se deslocar até um cartório como esse para resolver algumas questões burocráticas. No S-REI, dá para fazer requisição de certidões, pesquisa por meio do CPF ou CNPJ para encontrar imóveis registrados e ver a matrícula, além de vários outros serviços oferecidos de forma online. A integração das unidades ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis deve ser feita diretamente por meio do Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado. A plataforma disponibilizou um manual para orientar os oficiais e responsáveis por cartórios. E a Justiça do Trabalho em São Paulo determinou que funcionários do Banco do Brasil que não fazem atendimento ao público voltem a trabalhar de casa por causa do aumento dos casos de Covid. A ação foi apresentada pelo Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, após ser informado de que 32 funcionários foram afastados entre 26 de dezembro e 4 de janeiro por contaminação pelo coronavírus. Hoje, o levantamento do sindicato aponta que cerca de 500 trabalhadores do Banco do Brasil, na capital paulista, já testaram positivo. Apesar do aumento dos casos, o sindicato disse que o Banco do Brasil, por conta própria, retirou do manual de trabalho o item que previa o fechamento de qualquer dependência se o funcionário com Covid confirmada esteve no local nas últimas 72 horas. A mesma medida recomendava a higienização do ambiente e que os trabalhadores fossem para casa, retornando após esse processo de limpeza, tendo a falta abonada. Em decisão liminar, a Justiça do Trabalho em São Paulo determinou que o Banco do Brasil volte a observar o manual usado até o dia 4 e mantenha as regras. A instituição deverá alocar todos os empregados de departamentos de prédios comerciais sem atendimento ao público em home office, até que haja alteração do quadro de alta proliferação da Covid-19, com determinação judicial em tal sentido. O não cumprimento das determinações em 48 horas levará a multa diária de R$50 mil em favor do Instituto Butantan. A decisão foi da juíza Ana Cristina Magalhães Fontes Guedes. O Banco do Brasil informou que está avaliando a adoção das medidas cabíveis. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, determinou que a União forneça um remédio à base de canabidiol a um adolescente com epilepsia. A jovem de 15 anos sofre de um tipo de epilepsia de difícil controle.
No processo, a mãe da adolescente disse que ela já usou a maioria dos medicamentos disponíveis no país sem sucesso no tratamento. O remédio à base de canabidiol foi o único que diminuiu as crises da doença, mas custa caro, R$ 7.500 por mês. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região entendeu que a União é a responsável financeira pelo custeio de medicamentos de alto custo e deve fornecer o remédio à base de canabidiol, porque sem ele a adolescente ficaria sem tratamento. O tribunal também determinou que, se a União não cumprir a medida, o Estado é responsável solidário. Em Santos, no litoral paulista, a Justiça do Trabalho concedeu habeas corpus a um auxiliar de cozinha que estava proibido de desembarcar de um cruzeiro marítimo, mesmo depois de apresentar teste negativo para a Covid-19. A tripulação está confinada em um navio da MSC Cruzeiros desde o dia 6 de janeiro, após um surto de Covid e a suspensão das atividades pela empresa por determinação da Anvisa. No processo, o homem juntou relatórios de atendimentos feitos na embarcação que atestam que ele tem problemas crônicos na lombar e a recomendação de um ortopedista para o desembarque e o tratamento. A juíza Samanta Mello considerou suficientes as provas e os argumentos apresentados e também determinou que a empresa pague o retorno dele a Pernambuco. E no próximo bloco, a Justiça do Pará determina que gestantes afastadas do trabalho pela pandemia da Covid-19 recebam salário maternidade. A Constituição desempenha um papel central na democracia e na proteção dos direitos dos cidadãos, além de limitar os poderes dos governantes. A Constituição visa transformar a realidade social através de suas normas. O Tribunal Superior Eleitoral já definiu as datas em que eleições suplementares vão poder ser realizadas neste ano. As datas são 23 de janeiro, 13 de fevereiro, 13 de março, 3 de abril, 15 de maio, 5 de junho, 27 de novembro e 11 de dezembro. Cabe a cada Tribunal Regional Eleitoral escolher a melhor data para realizar as novas eleições. Até agora, apenas uma eleição suplementar já foi marcada para 2022. A votação para prefeito e vice da cidade de Itatiaia, no Rio de Janeiro, que será no dia 13 de março. Você encontra mais informações sobre as novas eleições no site do tse.jus.br. A segunda Vara Federal Civil da Seção Judiciária do Pará determinou que gestantes afastadas do trabalho pela pandemia da Covid-19 recebam salário maternidade. A mesma decisão foi tomada em 4 processos diferentes. Pela decisão, o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, deve pagar o salário maternidade das empregadas que estejam afastadas e impossibilitadas de executar os serviços à distância, enquanto durar a emergência em saúde pública por causa da pandemia da Covid-19. Essas trabalhadoras estão amparadas por lei aprovada no ano passado, que garante o afastamento de grávidas do trabalho presencial durante a crise sanitária. A determinação judicial também autorizou a compensação dos valores já gastos pelas empresas com as trabalhadoras com o pagamento de contribuições previdenciárias. A juíza que analisou o caso argumentou que a legislação de amparo às gestantes é omissa quanto à hipótese em que o trabalho remoto não é possível pelas atribuições da função desempenhada por elas. A magistrada lembrou que a CLT garante o pagamento do salário maternidade quando a grávida ou lactante não puder exercer a função em local salubre na empresa. Por isso, entendeu que a aplicação da lei, por analogia, é coerente neste caso, já que a pandemia da Covid-19 tornou o ambiente de trabalho inseguro para essas trabalhadoras. O empregado de um condomínio vítima de ofensas racistas vai receber indenização de R$30 mil. A decisão de primeiro grau foi restabelecida pela segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho.
De acordo com o processo, o empregado controlava a entrada e a saída dos veículos de um condomínio em um município de São Paulo. As ofensas partiram do zelador do residencial, que se referia ao empregado, inclusive para os moradores e demais empregados, como negro safado, macaco e gay. Já a empresa alegou que os xingamentos nunca existiram. Após ser condenado em primeiro grau ao pagamento de R$30 mil de indenização ao empregado, o residencial recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo. O regional entendeu que o empregado teve a dignidade ofendida e destacou trechos de depoimentos de testemunhas que afirmaram ter visto o zelador ofender o trabalhador, mas reduziu o valor da indenização para R$5 mil. O profissional então recorreu ao TST, pedindo o aumento da indenização. O caso foi julgado pela 2ª turma. A relatora, ministra Maria Helena Malman, considerou grave a agressão à honra do empregado. Por isso, restabeleceu a sentença que condenou a empresa ao pagamento de R$30 mil de indenização ao empregado. A decisão foi unânime. E o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro inspecionaram o funcionamento da estação de tratamento de esgoto da Barra da Tijuca e a situação da poluição na Lagoa do Camorim, em Jacarepaguá, zona oeste da capital carioca. A inspeção no complexo Lagunar foi acompanhada por biólogo e por técnicos da IGUA, responsável a partir deste ano por operar o sistema de coleta e tratamento de esgoto em Jacarepaguá. A Lagoa do Camorim apresenta alto grau de poluição e de assoreamento, decorrente do lançamento de esgoto e lixo doméstico nos rios que desagam no complexo. Os promotores e os procuradores também inspecionaram a estação de tratamento de esgoto da Barra da Tijuca. As ações assumidas pela IGUA deverão incluir obras de dragagem do lodo, sedimentos finos e lixo da região e no fundo das lagoas de Jacarepaguá, Camorim, Tijuca e Marapendi. A IGUA deverá também, no prazo máximo de 12 meses, realizar estudos sobre as condições ambientais do sistema lagunar e propor ações de curto, médio e longo prazos para combater a poluição causada pelo lançamento de esgoto nos rios e canais pluviais que desagam nas lagoas. Após esse prazo, a concessionária dará entrada no pedido de licenciamento das obras de dragagem, que deverá ser executada em até 3 anos. As associações de síndrome de Down questionam no Supremo Tribunal Federal decretos que alteram eleições e a composição do CONAD, o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Os detalhes com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. A Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down está preocupada com o formato das eleições e com as regras da composição do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que foram definidos por decretos de 2019 e 2020. No STF, a entidade argumenta que as novas regras que disciplinam o funcionamento do CONAD frustram a participação das entidades da sociedade civil na formulação de políticas públicas em favor das pessoas com deficiência. Uma das mudanças é que os representantes dessas entidades passam a ser selecionados por edital e não mais são eleitos como ocorria anteriormente. A federação argumenta que essa formatação coloca em dúvida a seriedade da seleção e fere gravemente a democracia participativa. A federação defende eleições livres para a composição do novo mandato do CONAD e pede que o Supremo suspenda imediatamente os novos decretos e determine a realização de novo edital, respeitando as decisões anteriores do CONAD. O Tribunal de Justiça de Pernambuco manteve a interdição de uma pousada em Fernando de Noronha. Os donos se recusam a receber a vacina contra a Covid-19, contrariando as regras aplicadas para quem mora ou visita a ilha. 4 sócios de uma pousada em Fernando de Noronha, em Pernambuco, são os únicos moradores da ilha que não se vacinaram e se recusam a tomar a vacina contra a Covid-19. Alegam que uma das mulheres é hipertensa e a outra está grávida. A Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária interditou o local por risco sanitário. Ressaltou que a vacinação é indicada tanto para gestante quanto para pessoa hipertensa, que faz parte do grupo de risco para o vírus. Os sócios da pousada que não querem se vacinar recorreram, mas não conseguiram reverter a interdição. A Justiça levou em conta o entendimento do Supremo Tribunal Federal.
Para o STF, a obrigatoriedade da vacina não viola a liberdade de consciência dos pais e da família. Além disso, os 4 sócios não podem ter tratamento diferenciado, uma vez que a ilha mantém um controle rigoroso para evitar contaminação no local. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, manteve fiança para um suspeito de envolvimento com um grupo que furtava combustível de oleodutos da Petrobras. Por não vislumbrar flagrante ilegalidade que justifique o deferimento de liminar durante o regime de plantão judiciário, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, indeferiu liminar em recurso em habeas corpus do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que fixou em R$30 mil a fiança imposta como condição para que um preso denunciado por associação criminosa e receptação qualificada possa responder ao processo em liberdade. O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra o suspeito, sustentando que ele teria envolvimento com os crimes de uma organização especializada em perfurar oleodutos da Petrobras para furtar combustível. O acusado teve a prisão preventiva decretada em 2020. No ano seguinte, a prisão preventiva foi substituída por medidas cautelares diversas, entre elas a exigência de fiança de R$50 mil, valor posteriormente reduzido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para R$30 mil. No recurso submetido ao STJ, a defesa pediu liminarmente e no mérito o afastamento da fiança ou a sua redução. Para o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, o caso não se encaixa nas hipóteses de atuação do tribunal no plantão judiciário. Além disso, o ministro avaliou que a medida liminar requerida se confunde com o pedido principal do habeas corpus, devendo, por isso, aguardar o pronunciamento definitivo do órgão colegiado competente, no caso, a 5ª turma. A seguir, na 9ª e última reportagem da série Eleições pelo Mundo, vamos conhecer a Estônia, único país no mundo em que qualquer eleitor pode votar pela internet. Em busca de um Estado democrático de direito, o povo gritava por direitos fundamentais. E assim, a população teve efetiva participação na elaboração da Constituição. A Constituição Federal ela é muito importante, ela dita parâmetros de igualdade e liberdade. Mas a jornada até aqui ela não foi fácil. Foi de muita luta, mas de uma grande conquista para a sociedade. Hoje, na retrospectiva do Supremo Tribunal Federal, você vai ver que a Corte confirmou a validade do Marco do Saneamento Básico. A nova lei prevê a universalização dos serviços até 2033. Acompanhe comigo. Cerca de 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. Mais de 100 milhões não têm coleta de esgoto. E somente 46% do volume gerado de esgoto no país é tratado. Os dados são do IBGE. O novo Marco do Saneamento Básico veio com a expectativa de mudar esse cenário. A meta do governo federal é alcançar a universalização até 2033, garantindo que 99% da população brasileira tenha acesso à água potável e 90% ao tratamento e à coleta de esgoto. Para isso, facilitou a participação da iniciativa privada no setor. Também atribuiu à Agência Nacional de Águas competência para editar normas sobre o serviço de saneamento. Ficou estabelecido um prazo para o fim dos lixões no país. A nova lei extingue os chamados contratos de programa firmados sem licitação entre municípios e as empresas estaduais de saneamento. Determina ainda que os estados, no intuito de atender aos pequenos municípios, componham grupos ou blocos de cidades que poderão contratar os serviços de forma coletiva. Esses blocos deverão implementar planos municipais e regionais de saneamento básico. No Supremo Tribunal Federal, 4 ações propostas por partidos políticos e associações que representam o setor questionavam essa lei. Um dos argumentos é que o novo marco violaria a autonomia federativa. Também alegavam que as novas regras poderiam criar um monopólio no setor privado nos serviços de fornecimento de água e esgoto, em prejuízo
da universalização do acesso e aumento das tarifas. O plenário decidiu que o novo marco legal do saneamento básico é constitucional, seguindo o voto do relator, o ministro Luiz Fux, que entendeu que não há ofensa ao princípio federativo. Para ele, a norma também promoveu uma melhora na prestação dos serviços e estabeleceu metas ambiciosas quanto à população atendida pela distribuição de água e esgoto. O marco regulatório consolidou proposta inovadora para os instrumentos de cooperação interfederativa, movido não só pelas experiências regulatórias das últimas décadas, mas também pela busca de sustentabilidade econômico-financeira e viabilidade dos vínculos de parceria entre a administração pública, com o poder concedente, e os agentes econômicos, as concessionárias. Compreendo que o novo marco legal do saneamento básico divisou justamente garantir um regime jurídico de transição que se revela adequado à paradigmática mudança do desenho regulatório. Era preciso que houvesse uma cláusula, um sistema de transição. A possibilidade de mudanças regulatórias desse gênero serem aplicadas a contratos de concessão em vigor, a propósito, já foi reconhecida pelo Supremo no julgamento da DIN 5991, da relatoria da ministra Carmen Lúcia. Na nona e última reportagem da série Eleições pelo Mundo, vamos conhecer a Estônia. O país é o único no mundo em que qualquer eleitor pode votar online. Você conhece um país em que 99% dos serviços públicos estão disponíveis online 24 horas por dia, 7 dias por semana? Na Estônia, é assim. Independente desde 1991, é um pequeno país do norte da Europa. Tem 45.300 quilômetros quadrados, menor que o estado do Espírito Santo, e pouco mais de 1.300.000 habitantes. E ter quase todos os serviços públicos na internet deixa a vida mais ágil. 12 meses com o sistema digital interligado representam para o país uma economia de 844 anos de tempo de trabalho. É muita coisa, né? Uma das facilidades é a votação online, usada por 44% dos votantes. Desde 2005, qualquer eleitora ou eleitor estoniano pode votar pelo celular, tablet ou computador, quantas vezes desejar, durante um período pré-estabelecido. Apenas o último voto será contabilizado. O documento de identidade estoniano tem um chip. Você põe o seu documento de identidade no leitor ligado no seu computador, digita uma senha para provar que você é você, ele carrega o aplicativo de voto, você escolhe o seu candidato, digita uma outra senha para assinar, e é só isso. Bateu a senha, escolheu o candidato, bateu a senha, está votado. Só tem como inserir o cartão no computador. Quem vota pelo celular ou pelo tablet precisa usar a autenticação em 2 fatores. É um mecanismo já bastante usado no Brasil, para contas bancárias e de redes sociais, por exemplo, para impedir invasões. Eduardo é do estado de São Paulo, tem 42 anos e desde 2013 mora em Tallinn, capital da Estônia. Em 2017 até foi candidato ao Conselho Municipal da cidade. Não ganhou, mas aprendeu bastante sobre o processo eleitoral estoniano. Ele nos contou que o voto lá é opcional e quem não quiser votar online pode ir até a sessão eleitoral. Já as pessoas com dificuldade de locomoção que desejarem votar precisam fazer um cadastro e um mesário vai até o hospital, asilo ou mesmo na casa onde o eleitor estiver. Tem um mesário até a sua casa, com uma urna móvel, ele te dá uma cédula, você vota, dobra, coloca dentro da urna e eles vão embora. Este geógrafo diz que a Estônia é um país peculiar e isso se reflete na forma de votar. A Estônia ter chegado nesse sistema eleitoral tão tecnológico não foi do dia para a noite. É algo que vem sendo estudado há muito tempo. O processo eleitoral online é uma consequência
de serviços públicos que já funcionam nesse formato online, que já funcionam pela internet. E será que outros países conseguiriam seguir o exemplo eleitoral estoniano? Existe a Estônia digital, a Estônia moderna, com e-cidadania, e-voto, tudo digital, tudo eletrônico. E existe a Estônia tradicional, a Estônia que vive do campo, a Estônia que não mora na capital, a Estônia que preserva a floresta, que preserva as tradições culturais estonianas, e esses dois grupos vivem em conflito. E o sistema eleitoral reflete esse conflito. A Estônia é um país parlamentarista, com 101 representantes eleitos pelo povo. Eles compõem o poder legislativo. Para a eleição nacional, que ocorre a cada 4 anos, a idade mínima de votação é de 18 anos. Também existem os cargos de primeiro-ministro e presidente. Também a cada 4 anos ocorre a eleição municipal para escolher os conselheiros municipais, equivalentes aos vereadores no Brasil. Nesse caso, a idade mínima para votar cai de 18 para 16 anos. Assim como no Brasil, a alternância entre eleições nacionais e municipais faz com que, na prática, os estonianos vão às urnas a cada 2 anos. E a cada 5, eles participam da eleição do Parlamento Europeu, já que o país faz parte da União Europeia. Portugal, Moçambique, Chile, Estados Unidos, Panamá, Índia, Austrália e Estônia. Agora já entendemos os principais pontos diferentes e semelhantes dos processos eleitorais desses países em relação ao Brasil. Também compreendemos que a forma de votação depende da cultura de cada sociedade. Por isso, nem todos os métodos usados em outros lugares do mundo podem ser adaptados ao Brasil. E nem tudo que as brasileiras e os brasileiros utilizam pode ser implementado em outros territórios. Assim, com similaridades e diferenças, seguimos. Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigada pela companhia e até amanhã.